Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o uso de algumas ferramentas de análise presente aqui no ArcGIS Pro. Uma dessas ferramentas muito útil no dia a dia de trabalho com SIG é a ferramenta de clip, ou recortar. Essa ferramenta ela funciona tanto para feições vetoriais quanto raster. Então basicamente você vai extrair de uma camada de entrada o que se sobrepõe à camada de máscara, ou chamada Clip Feature. Então, para representar, para ilustrar o uso dessa ferramenta, nós vamos fazer aqui duas situações. Uma primeira situação, suponha que você tem um arquivo que represente a pedologia, e nesse caso aqui, esse arquivo pedologia, ele é mapeando o Brasil todo, só que você tem uma região de interesse, aqui representado em vermelho, por bacias hidrográficas. Então, suponha que a sua área de estudo seja essas bacias e que você precise da informação de pedologia somente para essas bacias. Então, nós podemos fazer o quê? Um recorte de todas essas regiões aqui de pedologia somente para a área de interesse, que são as bacias hidrográficas. Então, veja que eu tenho aqui um arquivo vetorial na geometria de polígono, que eu quero cortar esse arquivo usando o limite das bacias, que também aqui no caso é uma feição de polígono. Então aqui no ArcGIS Pro, no menu Análises, nós temos as tools. Então ele vai abrir essa janela de Geoprocessing. Nessa janela de Geoprocessing você tem um conjunto de ferramentas e uma delas é Analysis Tools. Dentro de Analysis Tools você tem outros grupos e aqui você pode, por exemplo, extrair. E veja que o clip é uma opção de extração, tá? Então, quando nós ativamos essa ferramenta, ela vai nos perguntar qual é a feição que nós queremos dar como entrada para realizar o clipe. Então, nesse caso, nós queremos recortar as áreas de pedologia, usando, neste caso, a região de bacias. E ele vai, então, salvar um arquivo chamado aqui, o nome de entrada, underline clip. É sempre interessante lembrar que o ArcGIS, ele sempre coloca underline o nome da ferramenta que ele está aplicando. Isso é uma abordagem interessante até para depois você lembrar o que você fez com cada um dos arquivos, tá? Outro ponto importante é que ele vai salvar esse arquivo dentro do GeoDatabase associado ao projeto que você está trabalhando. Então, neste caso aqui, veja que eu tenho um projeto chamado Projeto 07. Dentro dele tem um banco de dados com o mesmo nome. E ele vai criar para mim uma feature com o nome pedo underline area underline clip. Então, um processo bem simples. Ele vai, na verdade, extrair dessa camada pedologia somente a região aqui que me interessa, tá? Então, quando nós desligamos a informação geral, de pedologia geral, nós vamos verificar que ficou aqui somente a pedologia para a região de interesse. Observem que eu não estou vendo mais os limites da bacia porque ela foi posicionada embaixo, né? Então, se a gente colocar aqui, a mudar a ordem aqui dos layers, eu consigo ver agora o limite das bacias com as áreas de pedologia, ok? Então, essa é uma ferramenta muito comum e interessante. Agora, imagine que você precise fazer o clipe não mais de um arquivo vetorial, e sim de um arquivo raster. Então, na verdade, você vai precisar trocar aqui a ferramenta para clipar, para recortar um raster, tá? Então, nós temos aqui algumas formas de fazer isso, de encontrar essa ferramenta. Uma das formas mais simples é você vir aqui nessa caixinha de Find Tools e digitar Clip Raster. Ele vai trazer para você aqui as ferramentas disponíveis que tem esse nome Clip, tá? Veja que é a primeira que aparece, e para você identificar lá naquelas árvores de ferramentas, é só você clicar nesse ícone que aparece do lado direito do nome da ferramenta, que ele vai te mostrar onde que essa ferramenta está aqui dentro do Geoprocessing. Ela está em Data Management Tools, aqui de Raster Processing, Clip Raster, tá? Então aqui nós vamos indicar agora qual é o raster. Então eu tenho aqui um modelo digital de elevação para essa região de estudo, e suponha que eu só me interesse o modelo que compreenda a região das bacias. Então eu vou indicar que eu quero trazer esse modelo digital de elevação e quero recortar ele
para essa extensão, né, esse Output Extent aqui, então seria a nossa camada de máscara. E algo bem importante para ele entender que ele precisa usar essa camada como máscara, nós precisamos marcar essa opção, ó, Use Input Features for Clipping Geometry. Ou seja, use essa feição de entrada aqui para clipar, né, o seu raster. Então ele vai salvar um raster dataset dentro, novamente, do seu banco de dados, associado ao seu projeto, e ele vai dar esse nome aqui, né? Então, mais uma vez, ele está colocando underline o nome da ferramenta, ok? Então, também é um processo relativamente simples, mas muito útil, que vocês aí com certeza vão usar no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Então, eu queria mostrar, dentro do ArcGIS Pro, esses dois processos de clipe. Um usando para vetor, outro usando para raster, ok? É isso, pessoal.